Interações. As interações surgem a partir do momento em que os organismos habitam o mesmo espaço ou compartilham o mesmo recurso, como alimento, oxigênio, ou mesmo um parceiro para o acasalamento. Podemos ter relações entre espécies diferentes, que chamamos de relações interespecíficas. E entre indivíduos da mesma espécie, as relações intraespecíficas. Vamos ver melhor sobre elas. Relações harmônicas interespecíficas. Mutualismo obrigatório é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes. As duas espécies envolvidas são beneficiadas e a associação é necessária para a sobrevivência de ambas. Protocooperação, chamado de mutualismo facultativo, os indivíduos de espécies diferentes podem viver de modo independente, sem que isso possa prejudicá-las. O comensalismo é a relação onde apenas uma das espécies envolvidas se beneficia sem, no entanto, prejudicar a outra. Inquilinosmo. Nesta associação é mantida por indivíduos de espécies diferentes. Apenas uma se beneficia sem prejudicar a outra. O inquilino que a espécie é beneficiada obtém abrigo ou ainda suporte no corpo da espécie não beneficiada que é o hospedeiro. Relações harmônicas intraespecíficas. A sociedade é um tipo de relação entre indivíduos da mesma espécie, sem união física porém caracterizada pela divisão do trabalho. Colônia é a relação entre indivíduos da mesma espécie, caracterizados pela ligação física entre os seus componentes. Por exemplo, com a divisão de trabalho temos a caravela portuguesa que é o único organismo em colônia heteromorfa no grupo dos cnidários. Relações desarmônicas intraespecíficas e interespecíficas. Competição é a relação em que organismos da mesma espécie ou de espécies diferentes disputam por recursos do meio que não existem em quantidades suficientes para todos, como alimento, território, reprodução ou luminosidade. Relações desarmônicas interespecíficas. Predatismo é a relação mantida por indivíduos de espécies diferentes, na qual um organismo captura e mata o outro para se alimentar. Parasitismo é a relação ecológica entre indivíduos de espécies diferentes, onde uma espécie é beneficiada no caso o parasita e a outra é prejudicada que é o hospedeiro. Aqui temos o exemplo de um ectoparasita. Endoparasitas são parasitas que vivem no interior do corpo do hospedeiro. E para detectar a presença desses parasitas é realizada a pesquisa de endoparasitas através de exames das fezes do hospedeiro. O amensalismo é uma relação ecológica em que uma espécie inibe o desenvolvimento ou reprodução de outra. Relações desarmônicas intraespecíficas. O canibalismo é uma relação que envolve indivíduos da mesma espécie, onde um deles mata o outro para se alimentar, como a aranha viúva negra que devora um macho após a cópula. Muito obrigado por assistir até aqui.